Na compra e venda de imóvel, algumas ações são indispensáveis para que esse processo ocorra de maneira segura, sem nenhum tipo de problema para as partes. Conhecer as certidões cartorárias para uma aquisição imobiliária é fundamental para o corretor de imóveis transmitir segurança ao cliente, desde o início até a concretização da negociação. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje a substituta do 4º ofício de registro de distribuição, Nara Vasconcelos. Nara, obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço, porque você está me dando a oportunidade até de realizar algo que me deixa muito feliz, porque no passado, no início de minha profissão, também fui uma corretora de imóveis. Seja bem-vinda mais uma vez, Nara. Como a senhora destaca a análise das certidões para uma compra de imóvel segura e tranquila? Primeiramente, eu quero dizer que não vou abordar neste momento assuntos legislativos, mas sim a prática da utilização das certidões, objetivando sempre a segurança jurídica de quem adquire um imóvel e de quem vende um imóvel. A certidão é algo que às vezes amedronta. Vou tirar uma certidão, vai sair uma distribuição, vai impedir uma negociação? Não é assim. A existência de uma distribuição não impede a lavratura de uma escritura. Quando existe numa distribuição, uma distribuição em uma certidão, e a validade disso é para que o comprador avalie se esta distribuição vai trazer algum prejuízo ao adquirente, ao comprador. Não importa se consta uma distribuição. Pode ser uma distribuição que possa ser sanada para a realização posterior do negócio. Tanto faz que este problema seja jurídico ou mesmo financeiro, que envolva o vendedor ou o imóvel. A certidão dos registros de distribuição se destinam a um juízo de valor. Você tem que avaliar se aquele negócio é um bom negócio para você. Se aquele negócio for um bom negócio para você, a lei está aí para você sanar as dificuldades. É importante que se grife isto. A existência de distribuição numa certidão não é impeditiva da lavratura da escritura. Ela, muito pelo contrário, ela traz para o adquirente, para o comprador, o conhecimento de que se aquele bem está livre ou não para ser transacionado. Tendo como base o município do Rio de Janeiro, quais são as certidões obrigatórias na compra e venda de imóvel? Outras certidões, apesar de não serem obrigatórias, podem ser importantes nesse momento da aquisição imobiliária? No estado do Rio de Janeiro, as certidões são regidas pelo artigo 115 do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, em vigor. São elas, além dos documentos necessários de identidade, CPF, as certidões de 1º, 2º, 3º e 4º ofício, 1º e 2º de interdições e tutelas que se referem à capacidade civil do indivíduo, 9º ofício que se refere aos executivos fiscais, além de outros documentos previstos em lei, como certidão de quitação fiscal, como a certidão de ônus reais. O corretor de imóvel pode localizar isso dentro do artigo 115 do Código de Organização e Divisão Judiciária, com total precisão. Quanto às demais certidões que não são obrigatórias, mas que há de cautela, a pessoa deve tirar. A certidão de protesto, porque o protesto é um ato preparatório de uma ação executiva. Então, se houver um protesto, existe uma possibilidade de uma ação de execução. E a certidão da Justiça do Trabalho, que foi recomendada pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, em proteção ao trabalhador, porque existem muitos trabalhadores que têm ações pendentes na Justiça do Trabalho
nas quais eles são detentores de direitos pecuniários. Falando especificamente do primeiro ao quarto ofício de registro de distribuição, o que representam as certidões emitidas nesses cartórios? Essas certidões, como todas as demais que envolvem a transação imobiliária, significa o quê? A garantia da boa-fé do adquirente. O que é isso? Se você faz uma transação imobiliária e tira toda a documentação legal, você está absolutamente seguro de que aquela transação está sendo feita dentro de uma legislação própria. Se você não tira estas certidões e futuramente você vai ser surpreendido por uma ação executiva que ainda não foi objeto de penhora, por uma indisponibilidade de bens, você perde o direito de alegar que você foi um comprador de boa fé. Os superiores tribunais do país todos, em data recente inclusive, têm dado decisões dizendo que o comprador de boa fé é aquele que se resguarda de qualquer eventual dano, tirando certidão e os demais documentos exigidos por lei. Como podemos explicar na prática a expressão certidões de feitos ajuizados em face do alienante do bem? Certidão de feitos ajuizados quer dizer aquela certidão na qual existe um registro de que uma ação foi proposta ao Poder Judiciário. Feitos ajuizados é um sinônimo de ação distribuída. Alienante, como bem diz o nome, que vem de alienação, é o vendedor do bem. Então, a certidão de feitos ajuizados é aquela que certifica se existe uma ação distribuída. E o alienante é aquele que está vendendo. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Professora Nara, quais as mudanças trazidas pela lei que incorporou o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel? Primeiramente, é importante dizer que não houve nenhuma modificação com relação à escritura pública. A concentração na matrícula, de acordo com o artigo 54, ela é um ato voluntário. A exigência da certidão é um ato obrigatório. A certidão, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, está obrigada dentro de uma legislação. A concentração na matrícula é um ato voluntário em que qualquer credor pode se dirigir ao Poder Judiciário para solicitar essa concentração e também é um ato voluntário do juiz analisar e conceder ou não. Então, esses dois atos jurídicos não se chocam. Eles são diametralmente opostos no seu conceito. Um é um ato obrigatório previsto em lei. O outro é um direito do indivíduo de fazer, se ele quiser, se resguardar dentro da concepção dele de uma possível ausência de penhora. Por que eu falo em ausência de penhora? A penhora é um ato jurídico, como é a concentração na matrícula, que, de acordo com o artigo 54, precisa ser solicitada. Por que eu acho que não vai funcionar? Porque concentrar uma dívida na matrícula de um imóvel depende de uma ação judicial, na qual o indivíduo tem que entrar, solicitar ao juiz, o juiz vai intimar o devedor, que vai apresentar um imóvel no qual seja possível aquela averbação. Este imóvel terá que ser avaliado e o juiz finalmente terá que decidir. Todos nós temos conhecimento da morosidade da justiça brasileira. Entre um pedido de averbação na matrícula e a decisão final do juiz, poderá transcorrer o quê? Correndo muito um ano? O devedor já terá vendido o imóvel antes da decisão judicial. Além do que mais, no meu ponto de vista, a concentração na matrícula é desnecessária
e onerosa, uma vez que tem que ser solicitada ao Poder Judiciário, é um processo, porque a penhora, o arresto, o sequestro, são atos praticados de ofício pelo juiz. O advogado solicita, o juiz remete aviso ao registro de imóveis para que penhore aquele imóvel, para que ele arreste aquele imóvel. É uma decisão judicial gratuita. Então, a diferença entre a decisão judicial gratuita, que bloqueia um imóvel até o final da ação, e uma averbação na matrícula, é o custo. A senhora acredita que são necessárias alterações legislativas específicas no segmento de registros? Ou podemos dizer que a Lei 6.015 de 73 permanece moderna? Primeiramente, eu quero te dizer que minha opinião é que existe legislação demais neste país. Alterar leis é quase que um vício brasileiro. Dizer que a Lei 6.015 é uma lei perfeita é absolutamente impossível, como é impossível dizer que todas as leis são perfeitas, por mais modernas que sejam. A vida muda, a cada segundo surgem novos fatos, novas situações, aí sim a lei precisa ser alterada. Fora disso, a Lei 6.015 é das melhores que existem no país e está sendo muito bem cumprida. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Quero deixar um recado para os corretores de imóveis, até porque eu os considero colegas. A mais importante função de um corretor de imóvel é a proteção da segurança jurídica do negócio em que ele está envolvido, para que compradores e vendedores não venham a ter problemas futuros. Por essa razão, o corretor de imóvel deve procurar dar assessoria ao seu cliente no sentido de obter as certidões e todos os demais documentos. No passado, colegas, tirar uma certidão era muito difícil. Hoje, existe um sistema chamado e-commerce, que é a emissão da certidão eletrônica. Do seu próprio escritório, você pode acionar o site e verificar se existe ou não existe distribuição numa certidão na tela do seu computador e, se necessário, emiti-la ou não. Aos colegas, quero dizer o seguinte: a certidão é o melhor elemento de segurança num ato jurídico, sobretudo naqueles translativos de direito. Façam isso, deem segurança aos seus clientes. Nara, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo conteúdo passado aos profissionais neste programa. Eu também agradeço não só a você, mas como cresce de uma forma geral, e espero ter contribuído para acrescentar alguma coisa de positivo a esta profissão. Muito obrigado. Corretor de imóveis, mande sua pergunta ou sugestão de tema para abordarmos no programa Mala Direta através do e-mail que está aparecendo aqui embaixo da tela. E não deixe de compartilhar todos os vídeos da TV Cresce Rio. Um grande abraço, te aguardo no próximo programa.